Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. No prazo de 1 ano, Portugal decide o seu futuro em mais 2 eleições, autárquicas e presidenciais. O palco das eleições é aqui. Assine e garanta acesso a todos os conteúdos em observador.pt, agora com 40 € de desconto. Começa agora mais uma comissão de inquérito das manhãs 360. Hoje é nosso convidado Jorge Miguel Teixeira, deputado da Iniciativa Liberal. Bom dia, bem-vindo. Olá, bom dia. Então foi parar à rua errada. Estava a ver se fugia, a ver se escapava. Essa desculpa nunca vimos nas comissões de inquérito. É o trânsito, normalmente. Não, uma pessoa parte do princípio que o Uber sabe tudo, não é? Mas desta vez, pelos vistos, não sabia. Tanto que eu estava à espera de ver o lettering do Observador, mas não vi. Tem de ser estatal. Quando passar a ser público, vai funcionar. Jorge, sabe como é que isto funciona? 5 perguntas. Tenho ideia, sim. 5 perguntas, cada resposta acerta 5 pontos. Se pedir a nossa ajuda e acertar 2 pontos. Ok. Vamos a isto? O máximo são 25, então. Então vamos até Nova Iorque, onde as ruas não têm nomes. Quantos Estados-membros tem a Assembleia Geral das Nações Unidas? Assim há queima-roupa. Assim há queima-roupa. Esta é logo para aquecer. Ocorreu-me o número, vou dizer o número: 193. Ai, espera lá, Não. É isso. Está certo, Está certíssimo. Muito bem. Correu muito bem. É mesmo isso. Eu assim à queima-roupa, se calhar, não conseguia lá chegar. Bom, muita gente a chegar agora a Nova Iorque, lá está a Assembleia Geral das Nações Unidas. Portugal fez bem em reconhecer o Estado da Palestina? Mais do que o reconhecimento do Estado da Palestina em si, Portugal faz bem participar em todo o processo que está a acontecer, que vai muito para além do reconhecimento do Estado da Palestina. Ou seja, o Estado da Palestina é um de vários elementos que neste momento estão em cima da mesa. Outros elementos são, por exemplo, o reconhecimento por parte de vários Estados da Liga Árabe do Estado de Israel, que é um problema que estava pendente já há algumas décadas. Se vários Estados da Liga Árabe reconhecerem Israel e se esses próprios Estados se comprometerem com o não reconhecerem também um governo do Hamas na Palestina, então aí há condições para se dar este sinal diplomático. Agora, nós não temos ilusões, não é só porque há um reconhecimento do Estado da Palestina que passa a haver, bom, existe um povo, mas não há ainda um território e um governo coeso. Portanto, é bom que haja este sinal, é bom que este sinal seja multilateral, que era também uma das posições que a Iniciativa Liberal frisou, ou seja, não deve ser... Quando Espanha o fez, isso não fez diferença nenhuma. Quando é Portugal, conjuntamente com vários países, isso poderá funcionar melhor como movimento diplomático. Agora, se isto é uma resolução do conflito, não é, mas também parece-me excessivo dizer-se que isto é só recompensar os terroristas quando estamos a caminho de conseguir envolver melhor os outros Estados da Liga Árabe, que são parte da solução e terão de ser parte da solução. Portanto, não há aquele incómodo que existe na coligação da AD, não é muito atendível. Não damos a importância que alguns dão a este gesto, nem andamos a fazer campanha pelo reconhecimento do Estado da Palestina, porque isso por si só não resolveria nada, mas compreendemos este reconhecimento como uma ferramenta entre várias que podemos utilizar. Mais simbólico do que propriamente eficaz. Tem um valor simbólico e como sinal para outros Estados. Estou a falar dos Estados da Liga Árabe, que têm interesse em ver isso também para convencerem as suas populações que estão a ser dados os passos certos, não é? Porque esses Estados, desde Marrocos até ao Qatar, são Estados que não simpatizam com a Hamas, mas têm na sua população movimentos que simpatizam com a Hamas e têm de fazer sempre essa gestão interna. E, portanto, é sempre preciso fazer um equilíbrio entre estas duas coisas e, portanto, estamos a ajudar esses Estados a fazer esse equilíbrio e a trazê-los para cima da mesa. Vamos, seguimos em frente. 5 pontos mais fáceis. Foi assim mesmo, assim, lá para começar, só para dar aqui um show. Sim, foi uma boa manhã. Como se chama o novo livro de Isabel Alçada e Ana Maria Magalhães, autoras da famosa coleção juvenil Uma Aventura? Lembra-se delas? Lembro-me Um delas. livro sobre o SNS dedicado aos jovens. O livro foi lançado a semana passada para assinalar os 46 anos. Existe um livro sobre o SNS, não sei o nome. Não sei. Foi lançado a semana passada. Não? Quer ajuda? Uma ajudinha. Pode haver uma ajuda, mas acho que não... Se calhar vai lá. Sim. É? Então... Se a ajuda for boa, se calhar. Aceito uma boa ajuda. A saúde paga-se, a saúde A a Z ou a saúde é para todos? A saúde A saúde paga-se? É tudo... A saúde A a Z Pontos ou... de interrogação. Não. Não. A saúde São paga-se. Afirmações.
A saúde é para todos, se calhar não. É isso mesmo. É isso mesmo. Afinal, com a ajuda foi lá. Ana Paula Martins foi a ministra com a pior classificação no barómetro do DN, a Aximage. Se pudesse escolher um nome, quem poderia dar uma volta ao SNS? Pergunta difícil. Ou Se calhar dizer- teríamos de recorrer a alguém da Iniciativa Liberal, não sei. E quem seria essa pessoa da Talvez Iniciativa Mário Liberal? Amorim Lopes, quem sabe? Mário Amorim Lopes. Era a Bom, pessoa se certa? calhar... Era um bom ministro sombra. Nós não temos essa tradição dos ministros sombra, ou é ministro ou não é. Nem sentimos essa necessidade de provar De que temos apresentar, pessoas. Isso é uma necessidade para outros partidos. Mas quando digo Mário Amorim Lopes, não é só por ser, enfim, um ótimo deputado e meu colega na Iniciativa Liberal, mas é porque tem uma coisa que a Ana Paula Martins não tem, que é não está de dentro do sistema. Ana Paula Martins Isso não pode ser uma desvantagem. Pode alguém por um que vem lado- de fora conhecer as necessidades? Por um lado, mas se calhar há aquela expressão em inglês do um par de olhos frescos, não é? Mal traduzido para português, mas se calhar alguém que não esteja, que não traga já disputas internas, que não tenha já uma reputação interna dentro do SNS, se calhar seria melhor para o próprio sistema. Portanto, a minha aposta seria em alguém que não estivesse já dentro e que viesse de fora. A Iniciativa Liberal tem muitas pessoas assim, não é? Porque ainda não governou e se calhar isso seria uma vantagem para o SNS. Então, Horácio Costa, do Governo Sombra de André Ventura, também ainda não governou? Horácio Costa, do Governo Sombra, apresentado a semana passada por André Ventura. Quem é também. Horácio Costa? Ainda não governou? Podia ser uma hipótese? Não, pois, mas não sei quem é. Não sei mesmo. É um médico É a proposta, cirurgião. sim. E agora mesmo é o o Governo ministro, Sombra. é o ministro. É o Ministro Sombra. Pronto, É o está ministro apresentado. Sombra, É o e Ministro também de Sombra. vez em quando se disfarça de templário. Saindo dos nomes, passando para as políticas. As políticas propostas pela Iniciativa Liberal para o SNS são execuíveis em Portugal. Se são execuíveis noutros países, não vejo porque é que não seriam execuíveis em Portugal. Quer Ou dizer, têm atenção as condições pré-existentes da nossa sociedade. isso é uma maneira bonita de fazer a mesma pergunta. Vamos lá ver. Nós não somos menos que os outros. E, portanto, nada nos impede de organizar o país de outra maneira. É uma questão administrativa, é uma questão de financiamento, é uma questão de vontade política e é, sobretudo, o último que nos cria entraves. Nem sequer é uma questão de dinheiro, não é? Porque, por vezes, havia aquele argumento de, bom, se entrarmos pelo sistema alemão, isso vai custar mais dinheiro a Portugal, mas, quer dizer, nós temos gasto imenso dinheiro no SNS. Nos últimos 10 anos a despesa evoluiu astronomicamente. Portanto, se houvesse vontade aqui há 10 anos para fazer essa transição, então teríamos conseguido gastar esse dinheiro, mas só que de uma forma produtiva. O que é que nós estamos a dizer? Nós estamos a dizer, como se faz noutros países, que é possível o financiamento do sistema seguir as pessoas. Portanto, o dinheiro vai para as pessoas, agora o mecanismo, isso depois pode-se discutir, mas o dinheiro vai para as pessoas, depois as pessoas escolhem o seu prestador, e aí conseguimos incluir vários prestadores, não só públicos, no serviço de saúde. Mas isso significaria o fim do SNS tal como ele existe atualmente. Poderiam continuar a existir hospitais públicos e serviços públicos de saúde. Não seria a mesma coisa porque as pessoas poderiam optar por outros serviços. Mas mais importante do que falar no início ou no fim do SNS é assegurar que as pessoas têm saúde. Quer dizer, o SNS é uma maneira de arranjar saúde às pessoas, mas há várias maneiras de se nos certificarmos que a saúde chega às pessoas. Muito bem, vamos seguir em frente e 7 vamos provavelmente continuar com o mesmo tema. Mas a pergunta é diferente. Em que década é que o Barreiro foi elevado à cidade? Não podes responder, Bruno. Ia já. Exato. Como é que eu não O espero? Bruno fala todos os dias disto. Pois, e a pergunta, obviamente, Logo às é 6h57, o Jorge é Miguel Teixeira de Barreiro. Sou de Barreiro. Não foi há muito tempo. Não foi há muito tempo, não. Depende. Depende. Do meu Bem. ponto de vista foi. Mas... Não, Estamos a falar da década. Pois, É mais fácil assim, não é? O ano. mas isto é... sim. Eu ainda me lembro. Tu lembras-te? Hã? É claro Tu que se lembras-te? lembra. Lembro. Ele tem uma memória. Lembro. Não sei até que foi. Foi importante. Como foi eu sou de uma importante. cidade que é cidade há séculos, não sei como é que Pois. isso é comemorado na própria cidade. Não, na altura Isso foi uma era... Mas é comemorado. Porque era a Vila do Barreiro, Era não a é? Vila do Barreiro. Antigamente era a Vila do Barreiro, Vila Sim. ao Praia. Aliás, o feriado municipal É, é precisamente o esse. feriado É o dia. municipal é esse Exatamente. dia. E a pergunta é a década. Mas eu até já soube... Estou a pensar... Quer ajuda? Quero. Então, Você décadas de 70, 80 ou 90? Eu acho que foi 80.
E está certo. Foi em 1984, então, no estava dia tão perto. 28 de junho. Eu pensei em 86, mas Estava lá quase. Já nasceu depois disto. tenho de não é? assumir mais o risco. Tenho de Claro. ser mais liberal. isso. Exatamente, Para a frente. Exatamente. O Hospital do Barreiro é um dos que tem sofrido consequências importantes, com constrangimentos nas urgências, e o Governo, na semana passada, veio esboçar uma proposta de transferir médicos que estão no Barreiro para Garcia de Horta. Acha que é uma medida positiva? É assim, Que é preciso, obviamente, uma série de procedimentos legislativos até, porque, por regra, isto não pode ser feito. dentro da lógica do SNS, muitas vezes uma das soluções que se procura sempre é de concentração de serviços para assegurar que as coisas funcionam. Mas o Barreiro tem uma particularidade, já que estamos a falar no Barreiro, é que o Barreiro é uma península. Portanto, do ponto de vista de acessos, sair e entrar no Barreiro implica sempre fazer enormes deslocações. Não é preciso verdade. dar uma volta, digamos É assim. preciso dar uma volta, preciso sempre de ir a Coina e depois de ir ao para Almada ou de ir para o outro lado. Para ir para o outro lado não preciso necessariamente até de passar por Coina. Mas ir do Barreiro até ao Garcia de Horta, ainda assim, São 30 km. mas é um grande percurso. Podia ser mais rápido. Podia ser mais rápido, podia haver uma ponte entre o Barreiro e o Seixal que facilitaria e até poderia viabilizar isso. Agora, assim como está no papel, parece bom, mas quer dizer, é uma zona com grande densidade populacional, não é? Portanto, isso pode ser complexo. Mais fácil do que isso até porque a CUF, por exemplo, está a abrir uma clínica no Barreiro, seria, por exemplo, as pessoas receberem o financiamento necessário para conseguirem servir-se dessa clínica. Acha que seria mais barato para o Estado e o trade-off entre qualidade e preço seria vantajoso? Sim. Acho que poderia sair mais barato no fim do dia, porque também há um preço que se paga pelo facto de como as pessoas não são atendidas durante muito tempo. Têm vários problemas que se vão agravando ao longo do tempo, não é? Tudo isso sai sempre mais caro depois para o próprio sistema. Depois essas pessoas não conseguem ser acompanhadas, não conseguem assegurar consultas regulares, tudo isso tem custos. Tudo isso vai repercutir-se no fim, na fatura final que a pessoa tem nos seus serviços de saúde. E Carla, faz. Sim. Não, era só, desculpa, Paulo, era só mesmo para clarificar a ideia. Defendo que seria mais interessante que o Estado financiasse a ida dos utentes do SNS para a clínica privada que existe no Barreiro. Ou a clínica privada ou outra que existisse, quer dizer, mas há soluções de saúde no concelho, há outras soluções de saúde no concelho. E só por uma questão ideológica é que o Estado ou os governos não permitem que se inclua esses prestadores também no próprio sistema de saúde, se lhe quisermos chamar assim. E este princípio de obrigar os médicos a deslocarem-se 30 km para o lado para outra urgência? Pois, os médicos não gostam de ser obrigados a fazer coisas, não é? E depois ninguém gosta. Pois, exato. Mas os médicos, digo isto especificamente, os médicos têm um poder negocial especial, não é? Portanto, conseguem depois muitas vezes acabar por sair do sistema e depois acabam a prestar serviços ao próprio sistema, mas nos termos que os próprios decidem. É o que temos visto a acontecer nos últimos anos. E a responsabilidade não é dos governos que o permitem? A responsabilidade é do próprio falhanço do sistema, não é? E depois há estas medidas. Mas era preciso um Estado mais forte para ter outra capacidade de negociação com os médicos? Não sou certamente eu que vou dizer isso. O que é importante é que as pessoas se sintam incentivadas a prestar estes serviços, seja de que maneira for. Se as pessoas têm de ser arrastadas para outros sítios para prestar estes serviços, então o problema está sobretudo na maneira como o sistema está organizado. Isso não deve ser uma... Quer dizer, o país não está a atravessar uma situação de calamidade, não é? Não houve um desastre natural e temos Pode ter de dar um efeito resposta. perverso. Podem ser mais médicos a querer sair do SNS em vez de irem trabalhar para um hospital onde não querem. Estabelecendo-se o precedente que a qualquer momento o Ministério da Saúde termina isto, então os médicos ficam já de aviso. E isso pode ter repercussões depois no próprio SNS. Claro que sim. Muito bem. Vamos mudar de 9 assunto. pontos, não é? 9 pontos até agora. 9 pontos. Vamos passar para... Se calhar também vamos falar de saúde. Claro, mais Mas saúde. saúde, Vamos lá, mais saúde. Saúde, mas neste caso é saúde partidária. É partidária. Quem era o líder do CDS nas eleições legislativas de 1987, quando o partido elegeu 4 deputados e ficou conhecido como o Partido do Táxi? Em 87? Sim, 3 anos a seguir à elevação do Barreiro à cidade. Portanto, isso foi depois de Lucas Pires sair. Lucas Pires concorre nas eleições de 85 e a seguir, este é sempre aquele período, eu me troco sempre, mas penso que a seguir veio logo Freitas do Amaral.
Com a ajuda. Ou Adriano Moreira. Ou Adriano Sim. Moreira ou Freitas do Amaral. Pois Adriano Moreira. vai ter que escolher. Está certo. Então é a seguir de Adriano Moreira, não é? Adriano Moreira vem depois de Lucas Pires. Sim. Não, mas Freitas do Amaral volta ainda. Mas então é depois. É depois. Sim, Será penso que é depois. É. Depois. O Jorge foi militante do CDS? Fui. O que é que aconteceu ao partido? Bom, quanto tempo temos? Pouco. O que aconteceu é uma coisa muito simples e é uma lição que é universal, que é o partido deixou de ser capaz de interpretar a sua, pelo menos, quer dizer, à luz do que eu acho que é importante para o país, deixou de conseguir interpretar a sua própria utilidade para as pessoas. Perdeu muito o seu sentido de missão, pelo menos nos últimos anos em que eu lá estive, e perdeu muito do seu reformismo, que foi aquilo que inicialmente me atraiu. Eu entrei muito novo, não é? Naquele período de 2009, 2011, quando o partido estava em altas, era muito novo nessa altura. E pronto, e só voltei a encontrar esse tipo de reformismo, essa vontade de mudar o país na Iniciativa Liberal. E, portanto, enquanto os partidos não podem dar os seus votos por garantidos, nem podem assumir que são eternos ou que duram para sempre. E enquanto fizerem esse trabalho constante de interpretação da realidade e do que as pessoas precisam, vão continuar a ter votos. Se deixarem de ser capazes de o fazer, então perdem votos. E digo isto com todo o respeito pelas pessoas que decidiram lá ficar. Acho que é admirável, mas acho que o partido não é útil como já foi. Mas isso foi um processo de erosão quase natural, ou há responsáveis políticos na liderança do partido que encaminharam o partido para isso? Há sempre responsáveis. É um bocadinho as duas coisas. Assunção Cristas foi a responsável por essa deterioração. Acho injusto. A Assunção Cristas até queria mudar o partido. Acho injusto dizer isso. Houve muitas coisas que mudaram ao mesmo tempo. Também temos de ver que a direita populista começa a emergir também nesse próprio período. A direita divide-se em vários movimentos identitários, não é? Aparece Donald Trump e começa a ser possível outro tipo de política que o CDS não fazia. Era um partido muito, muito tradicional. O PSD conseguiu sobreviver a isso. O CDS sofreu bastante com isso e depois apareceram duas forças novas no espaço do centro-direita e da direita que mudaram tudo. Mariana Leitão pode ser a Assunção Cristas da Iniciativa Liberal? Eu não disse que a Assunção Cristas era necessariamente negativa, ponto 1, portanto eu percebi esse follow-up, mas não funcionou como queria que funcionasse, mas são duas pessoas muito diferentes. Penso que Mariana Leitão pode ser uma excelente presidente da Iniciativa Liberal. Acho que isso não está em questão, pelo menos tem a combatividade e a vontade de o fazer. E a Iniciativa Liberal gostava de ocupar no panorama político o lugar que já foi do CDS, nomeadamente participando em governos com o PSD? Eu não sei se isso é necessariamente o lugar que já foi do CDS, nem as pessoas do CDS gostariam de ouvir isso. Certo, mas é a realidade, não é? Cá temos nós novamente um governo de coligação. Eu acho que está tudo em transformação. Isto é uma resposta sincera, não é só para... Portanto, pode ser isso, mas está mesmo tudo em transformação do ponto de vista do sistema partidário e, portanto, não é necessário que seja essa a função no futuro da Iniciativa Liberal. Neste momento, a função mais importante, aliás, no momento em que o Chega tem tanta força, em que o PSD está a tentar fazer aqui estes números de equilibrismo e o PS está na situação em que está, haver uma voz que continua a bater-se por soluções mais reformistas e mais difíceis de implementar, mas mais ambiciosas. E essa voz é importante e é importante até que seja autónoma. Mas continua a ser a melhor possibilidade para influenciar o governo uma coligação, uma aproximação ao PSD. Eu estava a falar justamente nisso. Há vantagens em estar de fora. O próprio governo pode ganhar com isso, ou seja, em ter uma força política de fora, a incentivar que se faça mais. E, portanto, esta função da Iniciativa Liberal acaba por ser... Repare, ninguém pode dizer, quer dizer, pode dizer, mas acho que se pode dizer que a Iniciativa Liberal tem sido influente nos últimos anos. Do ponto de vista do discurso público, do debate público, dos temas que traz para a agenda. Esse tipo de influência é importante e às vezes até é mais importante, se for eficaz na sua comunicação. Pode continuar a fazer isso.
não é necessariamente num governo que vai conseguir mudar mais. Muito bem, vamos, Jorge Miguel Teixeira, para a última questão. Vamos continuar a falar certamente da influência da Iniciativa Liberal, e a pergunta é esta: que Tiago Meia Gonçalves foi o candidato à presidência apoiado pela IEL em 2021. A pergunta é qual, arredondando aqui às unidades, vamos facilitar isto, qual foi a percentagem de votos que teve? Na casa dos? 3. Está certo, 3,22%. O que é que será um bom resultado de Coutinho de Figueiredo? O melhor resultado possível. Mais que 3%? Não, mais que o melhor resultado. Bem, isso é o próprio que define, mas João Coutinho de Figueiredo estabeleceu a ambição de chegar à segunda volta. Então à segunda volta vamos. E vão? Com o André Ventura agora na corrida também, não está sobrepovoado à direita nestas não está. O que se vai acontecer nestas eleições presidenciais não está nada escrito sobre pedra. Mas que contas é que fazem para ver Coutinho de Figueiredo na segunda volta? A dinâmica de campanha pode levar a que isso aconteça. Não estou a dizer que isso é fácil, mas acho que há uma abertura para isso se o João Coutinho de Figueiredo for suficientemente convincente e suficientemente mobilizador. Parece-me que está com esse espírito e está com essa força daquilo que eu tenho visto. E o que é verdade é que esse espírito e essa força noutras candidaturas não está presente. Não vemos isso em Marcos Mendes. Mas um resultado na casa, por exemplo, dos 10%, mesmo que não passando à segunda volta, de Coutinho de Figueiredo, não acaba por ser também uma pressão adicional sobre a liderança da Iniciativa Liberal? Não, há umas eleições presidenciais, ainda por cima quer dizer, ninguém discute que o João Coutinho de Figueiredo é uma figura muito autónoma, com um percurso muito próprio. Não, se falou disso nas eleições europeias, porque o resultado de João Coutinho de Figueiredo foi melhor do que nas legislativas. Mas ainda assim, as europeias são uma eleição muito mais partidária. Quer dizer, são uma eleição partidária, não é? São partidos que estão a candidatar, é uma campanha partidária. Mas aqui a Iniciativa Liberal já declarou o apoio, como era de esperar. Declarou apoio, e claro, declararíamos apoio ao João Coutinho de Figueiredo, mas ainda assim isto será uma plataforma pessoal, individual. Isto é o João Coutinho de Figueiredo a fazer a sua campanha. Porque ele é maior do que o partido. Ele é maior do que o partido. João Coutinho de Figueiredo, quer dizer, mas uma campanha presidencial tem de ser maior que um partido. Qualquer uma, quer dizer, o próprio Marcos Mendes tem de ser maior que o PSD, porque se for só do tamanho do PSD também dificilmente chega lá. É preciso 50% mais um, como se costuma dizer, menos, e 50% mais um é mais do que qualquer partido que existe hoje em dia. E ir à segunda volta contra quem? Coutinho de Figueiredo, claro. Boa pergunta. Não é? Eu não sei mesmo. Já fiz vários prognósticos, mas vou esperar que o jogo... André Ventura seria o adversário ideal numa segunda volta? Por esta capacidade, se calhar, de unir à volta de si todos aqueles que rejeitam André Ventura. Vou usar a expressão que o Coutinho de Figueiredo usou para descrever a candidatura de Ventura. Poderia ser divertido. Ver um embate entre os dois. O João Coutinho de Figueiredo é perfeitamente capaz de enfrentar, não só por esse efeito de mobilização, mas porque ele próprio é capaz de o enfrentar, mas não vou comentar essa possibilidade. Foi divertido vir à Comissão de Inquérito? Foi divertido. Foi. Sai daqui com 16 pontos. Muito obrigada por ter aceitado o desafio. Jorge Miguel Teixeira, o nosso convidado de hoje.